Salve, guys! Pô, aqui na área, chegando, cara, pra dar continuidade lá naquele primeiro vídeo que eu fiz, que eu vou deixar no card aqui a respeito do PlayStation 4 dando problema com o Apex, tá? O Apex queimando consoles por aí. Eu fiz uma investigação um pouco mais a fundo aí, eu recebi alguns relatos, tá bom? Eu não quis fazer um vídeo follow-up muito rápido, né? O objetivo desses vídeos não é pra surfar no hype nem nada do tipo, tá bom? Esses vídeos são informativos, então eu não tinha interesse nenhum em criar um vídeo só pra pegar view. É um vídeo que é pra informar você que tá em casa, que não entende como funciona um console ou como que funciona uma máquina dessas. Mas antes da gente continuar pro vídeo, deixa o like aí no vídeo, tá? Pra você ajudar o canal. Se inscreve se você não for inscrito, lembrando que tem conteúdo de Apex quase todos os dias aqui. A gente faz live lá na Twitch a partir das 18 horas, também de Apex. Se inscreve, ativa o sininho pra você não perder mais nada, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, guys, é o seguinte, depois de ver alguns relatos, né, de ler alguns relatos, foram poucos, tá? Eu recebi alguns outros também pelo meu Instagram, pelo meu Twitter, a galera mandou alguns relatos lá, mas cara, a galera que eu falo foi, se contar todo mundo que mandou, foi 5 pessoas, tá bom? Que teve esse tipo de problema e que resolveu me mandar um relato do que tinha acontecido. E cara, todos esses relatos são da mesma maneira, tá? Todos ocorreram da mesma maneira. Então aproveitar a experiência que eu tenho, eu trabalhei 10 anos nessa área, né, de manutenção, de reparo em notebooks, em PCs, em PC gamers principalmente. Eu era especializado em PC gamer e também em consoles, cara. Dava manutenção em consoles, apesar de eu não ser especializado na manutenção elétrica dos consoles. Eu dava uma manutenção, por exemplo, troca de pasta térmica, as coisas mais simples eu fazia. Mas os fundamentos são aplicados tanto para consoles quanto para notebooks e para PC, cara, porque os 3 aparelhos têm algo em comum e que é super a coisa mais problemática, tá, que a gente encontra nesses aparelhos. O que acontece? O PlayStation 4, né, o PlayStation 4, o Xbox e principalmente os notebooks, né, mais de entrada e tal, os notebooks não são high-end, eles compartilham de um hardware que é extremamente problemático, que é o HD, né? O HD utilizado nesse tipo de equipamento é um HD de tamanho reduzido, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu tenho alguns remanescentes aqui ainda da minha antiga oficina, né? Eu joguei muita coisa fora, então eu não tenho HD de notebook aqui, mas eu tinha uma caixa, acreditem, uma caixa até na boca, uma caixa grande até na boca de HD, para vocês terem uma ideia de quanto esse componente é problemático, é muito, mas muito problemático, é um dos componentes mais problemáticos que a gente tem, assim, quando a gente fala em notebooks, quando a gente fala em até mesmo consoles, é o primeiro componente a dar problema, tá bom? São os HDs. Então aqui é um HD de 3.5, tá? Ele é um HD, esse aqui é de desktop, é um HD grande, cara. Vocês veem que ele é um HD bem grande. Esse aqui ainda é pequeno em tamanho, ele tem apenas 500 GB, tá? Mas é um HD, você vê que é relativamente grande, ele não cabe dentro de um console, né? E ele não é feito para essa finalidade. Eles são geralmente mais rápidos, eles trabalham a 7.200 RPM do que os utilizados em consoles, que são de 5.400 RPM, mas assim, o fundamento básico é o mesmo, tá bom? Aqui dentro a gente tem um disco magnético e uma agulha. Eu vou falar da maneira bem simples, tá, guys? A galera que é técnica aí, que conhece isso aqui, pode falar, porra, o Poké tá falando o negócio de uma maneira, né, muito superficial, mas é para alcançar o meu público, que é o público que não tem conhecimento do que é isso, tá bom? Então esse disco, cara, ele fica girando, ele tem partes móveis, tá? Esse disco ele tem partes móveis e uma agulha que fica ali flutuando a uma distância absurdamente mínima sobre o disco magnético. Essa agulha ela é responsável tanto por ler quanto gravar dados no seu disco, tá bom? Porém, cara, a gente tem nesses aparelhos um HD muito reduzido, ele não é desse tamanho, ele na realidade é desse tamanho, tá certo, isso aqui é um SSD, tá? Eu não tinha nenhum HD porque eu joguei tudo fora, cara, na mudança eu joguei tudo fora, quando eu fechei minha oficina eu dei fim em tudo, mas esse aqui é um SSD, mas ele é basicamente desse tamanho, não sei se dá pra vocês ver bem aí, mas ele é basicamente desse tamanho, ele é bem pequenininho, tá? Bem reduzido, e por ele ser muito delicado, né, esses componentes ali dentro serem muito delicados, ele exige uma certa atenção do usuário, e muitas vezes mesmo com muito cuidado,
você não consegue evitar a falha de um HD. Os HDs de 2.5, tá? Que é desse tamanho aqui. Então, assim, o grande problema, cara, é que esses HDs dão realmente muito problema. Eles são conhecidos por isso. Mas esses HDs, cara, são mais baratos. Então, por isso que eles são amplamente utilizados, né, numa variedade enorme de eletrônicos. Já o SSD, ele é muito mais caro. Só que ele é muito mais confiável. Ele não tem partes mecânicas dentro dele, tá? O que acontece? Quando você interrompe o seu HD, vamos dizer que o seu game deu uma travada, ele frisou. Se você tirar da tomada o seu console, por exemplo, e ele estiver efetuando algum tipo de leitura ou de gravação no background, você não sabe que isso está acontecendo, tá? Porque você está vendo só a tela travada. E você puxa da força o seu console, você pode acabar danificando dados. Mas tem um problema muito grave nesses HDs em especial, tá? Você não danifica somente os dados, você pode danificar a camada magnética do disco, né? Criando o que a gente chama ali de bad blocks, né? De setores ruins dentro do HD. Cara, isso aqui é tão delicado que se você utilizar ele assim dentro dos parâmetros, desligando o console, esperando ele, por exemplo, fazer o full shutdown ali, ele desligar por completo, ou o seu notebook, por exemplo, ele ainda assim com o tempo pode começar a apresentar erros, né, defeitos, não só em dados, né, mas físicos, né, ele simplesmente chega um momento que ele para de funcionar. Então por isso, guys, que vocês já ouviram, devem ter ouvido falar muitas vezes, para você nunca desligar um computador ou um notebook, por exemplo, que o notebook ainda tem a bateria e tal, então é mais difícil, né, você fazer esse tipo de coisa. Ou até mesmo um console, o console já não é tão difundido, mas guys, não desligue o seu console diretamente da parede, tá? A não ser que for a última esperança, não tem como você fazer mais nada, você tem que desligar esse console da parede. Mas quando você desliga o seu console da parede, você pode correr sim o risco de danificar dados, tá? De dentro do seu HD. E é algo, cara, que infelizmente não tem muito o que fazer, tá bom? Não é algo que você, usuário, vai conseguir contornar, né? Se o console travar e ficar travado mesmo, não for para frente nem para trás, e mesmo depois de um tempo ele continuar travado, não tem o que fazer, tu tem que desligar e correr o risco sim de danificar dados dentro dele. O Apex é um game que faz leituras constantes, tá? Até pela natureza dos consoles, ele faz muito mais leituras nos consoles do que nos PCs, tá? Então o processamento de dados ali é um pouco mais intenso para os HDs. Lembrando que os HDs trabalham numa velocidade menor. Eu não vou entrar muito em tecniquez, senão fica chato e o vídeo muito longo. Mas basicamente eles são lentos, tá? Os HDs são lentos. Não são como esse aqui, que é um SSD, que é muito mais rápido. Os HDs em si são bem lentos. Então ele tem uma carga de uso muito maior, tá? Ele vai ter muito mais operações de escrita e de leitura, uma exigência muito maior. E quando quando o HD, né, depois de um tempo de vida, ele já tá, vamos dizer, com alguns setores ruins, né? E o sistema operacional do console, tá? Ele tem um sistema de reconhecimento de setores ruins e com o tempo ele vai isolando esses setores, tá? Para que esse setor não volte a ser acessado pela agulha. Só que tem um problema. Isso é uma forma de remediar um dano físico, tá? É uma forma de remediar um dano que não é de software, é físico, tá? Ele é um problema físico na camada magnética do seu HD. E por um tempo ele pode sim, né, ir resolvendo e mantendo a vida desse HD, uma sobrevida nesse HD. Mas pode chegar a um ponto na qual ele já não consiga mais, né, manter essa sobrevida. Então, o erro que você enfrentou no Apex, provavelmente ele não foi culpa do Apex. O erro que você enfrentou no Apex foi culpa do seu HD que teve o dado danificado e que ocasionou um travamento na tela. Então a galera acabou achando que as últimas atualizações do Apex que criaram este problema. Mas muitas das vezes não é, cara, tá? Não é algo tão assim, porra, o console vai lá e vai dar um pepino muito grande por conta de um software, tá? São vários fatores. Se o console está imperfeito, tanto é que, cara, nem seu número de pessoas simplesmente não tiveram problemas, tá? Nenhum problema, nem nada, não tiveram problemas. Foram raríssimas pessoas que tiveram problemas. E não é um lance assim, você pode falar, pô, mas eu cuido tanto do meu console, cara, como é que pode isso acontecer? Lembra o que eu falei agora há pouquinho, muitas das vezes isso não é algo que está nas suas mãos, tá? É um componente eletrônico, e é um componente eletrônico extremamente frágil, um dos mais frágeis que você tem dentro do seu console
dentro do seu notebook, dentro do seu computador. São os discos rígidos mecânicos, tá bom? Então, basicamente, o que aconteceu com essa galera foi o seguinte: o game frisou de uma maneira na qual ele teve que desligar o console da parede, ou simplesmente o console não precisou ser desligado da parede, ele simplesmente reiniciou sozinho, mas já reiniciou com o sistema operacional danificado, tá? O sistema operacional danificado, ele pode ser recuperado, tá bom? Ele pode ser recuperado por você mesmo, não é tão difícil. Você encontra tutoriais na internet na qual tem o restore ali, tem você entra no modo de segurança do seu console, ele faz o reparo do sistema operacional. Porém, isso já é indício de um HD que está meia vida ou que está morrendo, mas não foi o game que matou o HD. Tá? Não é assim que um game vai lançar uma atualização, vai matar um HD. Quando eu vi essa notícia, eu já achei um negócio meio esquisito de estar sendo propagado dessa maneira, porque quem conhece de eletrônico, quem conhece desse métier, quem viveu no meio desse mundo e entende como isso tudo aqui funciona, já sabe que isso não é algo tão fácil de acontecer. Não estou dizendo que não foi com o Apex que o seu HD deu problema, tá bom? Você joga mais Apex, o HD tava meia boca já, ele já tava com algum tipo de problema físico, sem você mesmo saber, porque você não tem acesso a isso. Se você não é um técnico, não sabe desmontar esse HD, colocar num computador, fazer a leitura do smart dele, ver como que está a superfície desse HD, você não sabe disso, tá? Então se você joga mais Apex, é óbvio que uma hora vai dar problema com o Apex, tá? Mas não é o game que matou o seu HD, é simplesmente o seu HD que está respondendo à natureza dele. Infelizmente. Então, o futuro é SSD, porque o SSD não tem partes mecânicas, ele tem uma durabilidade infinitamente maior. Porém, o SSD ele é muito mais caro, o custo por giga dele é muito maior e ele ainda não é uma coisa tão viável para os consoles. Apesar de que hoje em dia a gente já tem os consoles de nova geração que utilizam o NVMe, né, que é uma interface nova entre aspas, pelo menos para os consoles ele é nova, mas para os PCs a gente já tem isso há muito tempo, que é um SSD de altíssimo desempenho, porém a gente vê que são SSDs limitados em tamanho, né? Você tem acesso ali a 1 tera, ou não sei, 2 teras no máximo para estourar ali, que é caríssimo, é muito caro um NVMe de muitos gigabytes, eles realmente são muito caros, porém eles são muito mais duráveis. Bom, esse foi um ponto, agora vamos falar de um outro ponto. Eu sei que o vídeo já tá comprido, mas é pra gente matar de vez esse assunto, pra galera entender como que isso tudo funciona, como que isso acontece. Outro fator muito importante é a manutenção desse seu console. Lembrando que o console, guys, ele é nada mais nada menos do que uma APU, tá bom? O que é uma APU? Ele é a CPU, a parte de CPU e a parte de GPU, que é a parte que faz o processamento gráfico em um só chip. Tá bom? Então esse chip ele tem que ter uma refrigeração como com qualquer outro componente, como é um computador, por exemplo, ele gera um calor muito grande mesmo, tá? Essas APUs elas geram uma caloria enorme, então ela tem que ter um dissipador de acordo. Essa APU ela precisa ser refrigerada, tá bom? Ela precisa de uma refrigeração ativa, não é uma refrigeração passiva, tá? Porque ela realmente gera muita caloria. Eu tenho aqui em mãos aqui um dissipador de um processador Ryzen para vocês entenderem, tá? O do console não é assim, mas o princípio é o mesmo, tá bom? Aqui a gente tem um dissipador, nesse caso de alumínio, né? Alumínio, um bloco de alumínio, né? Com aletas, e essa parte faz contato com o chip, tá bom? O chip em si. E aqui a gente tem a ventoinha, no seu console também tem a ventoinha. Só que o que acontece, cara, com isso aqui? Com o passar do tempo, essa ventoinha, cara, ela começa aqui você pode ver que tá essa aqui também tá meio sujinha, né? Tá guardada ali há muito tempo. Ela começa a juntar poeira nela, tá? A ventoinha, né? As ventoinhas de computador, que a gente chama de fan, as fãs, o que acontece? Elas perdem muita eficiência, tá? Conforme elas vão juntando poeira, elas vão perdendo eficiência. O que é perder eficiência? Ela deixa de movimentar tanto ar, né? Quanto ela consegue se ela tiver devidamente limpa. Então o fluxo de ar do seu console vai diminuir, tá bom? E aqui eu tenho o principal culpado hoje em dia de muitos consoles dá problema, cara. Isso aqui chama-se composto térmico, mais comumente conhecido como pasta térmica, tá bom? Então esse composto térmico ele é muito importante. Qual que é o papel desse composto térmico? O composto térmico ele é aplicado diretamente sobre o die
da sua APU, ou seja, do processador do seu console. Então isso aqui ele é aplicado sobre a sua CPU e o dissipador é instalado logo em cima. Mas por que, pô, que isso aqui é tão importante? Isso aqui faz a ligação, tá, entre aspas, do seu dissipador ao seu processador de maneira mais eficiente. A pasta térmica ela tá ali para ela preencher lacunas, né? Porque nenhum dissipador é perfeito, ele tem lacunas, né? Ele tem imperfeições e nenhuma CPU ou die é também perfeita, tá? Apesar que os dies expostos são muito mais perfeitos. Mas enfim, então isso aqui tá ali para preencher essas lacunas e é muito importante. Isso aqui é muito importante. Só o que acontece é o seguinte, quando isso aqui deixa de ter o estado líquido, na real, lógico, não é uma água, tá? Isso aqui não é uma água, isso aqui ela é uma pasta, mas ela tem um estado líquido, ela é molinha, né? Algumas são um pouco mais densas e tal, mas em suma elas são bem líquidas mesmo, né? Ela é uma pasta, como se fosse uma pastinha de dente, tá? Então, quando ela deixa de ter esse estado e ela empedra, o que a gente chama de empedrar a pasta, ela deixa de ser algo para ajudar na transferência de calor para um insulador. Ela começa a segurar mais o calor, em vez de transferir esse calor, tá bom? Então a troca do composto térmico do seu console é de suma importância. É algo que você não deve ignorar. Porque se o seu console já tem um tempo e você nunca limpou esse console, tá? E se ele tem, por exemplo, mais de 1 ano e meio, 2 anos, cara, provavelmente o seu composto térmico já foi pro saco, tá? Ou ele tá num estado bem deplorável. É claro, tem pessoas que falam, pô, mas o meu console nem esquenta, o meu console, né? O console meu tá funcionando perfeito, mas isso aqui é de suma importância pro bom funcionamento, tá bom, do seu console, para evitar travamentos, para evitar danos à placa lógica do seu console. É algo que não é tão caro, tá bom? É algo que se você levar num profissional, ele não vai cobrar tão caro de você para você fazer essa manutenção. Diria que 1 ano, cara, para estourar, mas para estourar mesmo 1 ano e meio, saca? É a hora de você fazer uma manutenção no seu console. Tá? Pode ser que, pô, mas é 1 ano, pô, que o cara abriu e disse que a pasta ainda tava perfeito, legal, bacana, pelo menos quer dizer que você não tá o seu console não está num ambiente inadequado, num ambiente onde tem vários fatores externos que prejudicam a ventilação, que prejudicam, enfim, né, o bom funcionamento do seu console, mas não vai machucar em nada você trocar o composto térmico do seu console, beleza? Então isso aqui, cara, é algo que dá problema, assim, a maioria do pessoal nem sabe que isso existe, então acredito que esse vídeo vai ajudar a informar bastante a galera, né, e é algo de suma importância, tá bom? Então, guys, é isso, né? Eu espero que eu tenha sido bem claro. Eu procurei ser o mais claro possível, menos técnico também, para não ficar muito maçante o vídeo. Eu sei que o vídeo está comprido, mas é um vídeo importante, cara. Compartilha com seus amigos, tá? Compartilha com a galera aí, com o pessoal que tem console. Você tem um brother que tem console, cara. Ele tá sofrendo com problemas no console dele, com travamentos, esse tipo de coisa. Passa esse vídeo para ele, tá bom? E é de suma importância essas informações para quem é dono de console. Então, eu diria, tá, a conclusão final pra mim é: Apex não mata nada, Apex nunca matou nada, tá bom? Não é o Apex que mata o teu console. O que mata o seu console, na realidade, são variáveis, né? O que mata o seu console é a natureza dos componentes, né? A natureza de um SSD é essa que eu acabei de contar pra vocês. Eu trabalhei 10 anos dando manutenção. 90% dos problemas relacionados a notebooks, por exemplo, era HD, né? E consoles, eu peguei consoles com HD problemáticos também. Quando você for fazer a troca do seu HD, se você teve problema com HD, cara, não culpe um game, não culpe uma desenvolvedora, não culpe cara, qualquer outro fator, tá? Se você tem em mãos essa informação que eu estou te passando, você não vai culpar, né, nenhum tipo de game ou algo do tipo. É raríssimo. Até hoje eu não vi nenhum game que ocasionasse esse tipo de problema, né, de danos. Vamos separar danos físicos a consoles, tá bom? Nunca vi. Agora, danos de software é outra coisa, mas aqui a gente tá falando de danos físicos. Geralmente o buraco é muito mais embaixo, né? O seu game já travou porque você tinha um hardware problemático em mãos. Então não adianta culpar o game ou o que quer que seja
por um hardware que tem essa natureza, né, como é o caso do HD. Então, quando você for fazer a troca do seu HD, tá? Se você tiver condições financeiras, você não compre um HD, tá? Você vai comprar um SSD 2.5, né, com o mesmo tamanho. Eu sei, é caro, eu sei disso, tá bom? Um SSD hoje em dia de 1 TB, ele custa na faixa de 700, 800 reais, não é barato. Um HD você vai pagar mais barato, tá? Num de 2 TB, por exemplo, você vai pagar na casa aí dos 500 reais. Mas, cara, eu não trocaria nunca um HD mecânico por um SSD, mesmo que o SSD fosse a metade do tamanho. Até por, repito e friso, pela natureza deste hardware, tá bom? Então, se você está com medo de jogar Apex, antes de você culpar o game ou de pensar que o game vai matar o seu console ou vai danificar qualquer coisa no seu jogo, tenha em mente esses fatores que eu citei, tenha em mente qual game que você mais joga. Se o seu HD já tá com problema, cara, você vai ter problema jogando Apex, jogando qualquer outro título, ele vai dar problema, ele vai te dar problema. Não é o jogo que vai fazer isso, é simplesmente o que você estiver jogando e a hora que o seu HD, se ele tiver ruim, ele vai morrer, cara, né? Ele vai falecer e já era, aí você tem que trocar. Mas não fica com medo, cara, não tem perigo nenhum desse negócio do Apex tá matando nada, tá? Agora, deixa eu deixar frisado aqui, porque depois, né, eu já conheço. Alguém tava jogando Apex, deu problema, vai vir no canal. Pô, que você falou que não ia dar problema e deu problema. Mas, cara, reassiste o vídeo, tá? Entenda o porquê consoles dão problema, o porquê notebooks dão problema. Isso serve para console, PC e notebooks, tá bom? Entenda o porquê eles estão dando problemas. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas espero que vocês estejam esclarecidos. Deixa o dedo no like aí, se inscreve, compartilha essa informação com seus brother, tá bom? Beijo do coração e fui!